Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, um bom dia hoje para todos nós da nossa paróquia, um dia muito especial, é a festa dos nossos padroeiros, Santana e São Joaquim. Nós celebraremos no final de semana pelas nossas dificuldades, mas também pelo Santo Padre ter dedicado o quarto domingo do mês de julho aos avós. E assim como Santana e São Joaquim são os padroeiros dos nossos avós, nós celebramos a festa juntamente com eles, nesse dia em que nós festejamos o dia dos nossos avós. Mas a liturgia de hoje, Jesus vai nos dizer que somos felizes nós, porque ouvimos e vimos aquilo que os antigos quiseram e não tiveram oportunidade. Assim, realmente somos felizes. Somos muito felizes porque acolhemos essa palavra de Deus, essa graça de Deus na nossa vida, de podermos ter a palavra dele advinda através do seu Filho Jesus Cristo, por podermos comungar, por podermos ter essa grande salvação que ele nos enviou, que é o seu próprio Filho, unigênito no meio de nós. A palavra de Deus é aquela que vai regendo a nossa vida no nosso dia a dia. A palavra de Deus não é um simples ouvir, mas é um acolher. Papa Francisco nos escreve que a partir das páginas bíblicas aprendemos que a escuta não significa apenas uma percepção acústica, mas está essencialmente ligada à relação dialogal entre Deus e a humanidade. Ele diz que a palavra é a forma simples de Deus se comunicar com o homem. Assim, essa relação de diálogo entre Deus e a humanidade através da Sagrada Escritura, através do seu Filho. A palavra que nós escutamos não pode ser uma palavra sobre somente uma percepção acústica do ouvirmos, mas do acolhermos, do deixarmos semear no nosso coração, maturar no nosso coração, para que possamos nós sermos assim aqueles a levarem essa palavra de Deus ao coração dos nossos irmãos. Santo Agostinho nos falava: eu peço, amai comigo, correi crendo comigo, desejamos a pátria celeste, suspiremos pela pátria do alto, sintamo-nos como peregrinos aqui. Peregrinos que executam através da sua vida o ato de pregar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, deixar com que a vida seja um exemplo à luz da palavra de Deus no seu dia a dia, de um Deus em nós, de um Deus a partir de cada um de nós. E esse Deus se faz à medida em que nós ouvimos e deixamos com que no nosso coração essa palavra de Deus possa fazer em cada um de nós, não? As suas ações, a gratuidade desse amor de Deus. Padre Pio de Petreucini escrevia: quando te encontrares diante de Deus na oração, considera-te banhado da luz da verdade. Fala-lhe, se puderes, deixa simplesmente que te veja e não tenha preocupação alguma. E quando nós vivemos as coisas de Deus, quando nós nos colocamos diante dele, quando nós sentimos essa presença de Deus, nós nos deixamos banhar por essa luz da verdade, por essa palavra de Deus, pela graça de Deus que age pelo Espírito Santo. Nós falamos para Deus, mas muito mais do que isso, é nos abrirmos inteiramente a Deus, deixarmos com que Deus possa nos ver, deixar com que Deus possa agir em cada um de nós, através de cada um de nós, onde sem nenhuma preocupação, nós deixamos livremente que Deus, que nos leva, nos carrega no nosso dia a dia, possa ser sempre esse amparo e a luz no caminhar da nossa vida. A palavra dele que dá sentido à nossa vida. A palavra de Deus é a luz a cada um de nós. Somos sim, Senhor, muito felizes, porque temos a possibilidade de conhecer e conviver com vosso Filho Jesus Cristo. Bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.